para compartilhar a palavra do Senhor. Agradecer por a bondade dele, porque ele tem cuidado, tem livrado, tem nos dado a oportunidade de poder fazer e falar da sua palavra. Amém? Eu queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 16 ao 20. Quero conversar com os irmãos um pouco sobre esse texto. Essa semana eu estou estudando o Evangelho de Marcos e o Senhor me deparou com esse, o Senhor me trouxe essa mensagem e eu vou compartilhar com os irmãos. Marcos 16, Marcos capítulo 1, versículo 16 ao 20. O título é Jesus chama 4 pescadores. Amém? Vamos fazer a leitura como de costume, a leitura responsiva. Amém? Os irmãos encontraram? Marcos capítulo 1, 16 ao 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E logo o chamou, e eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com as redes e os empregados. Amém? Eu queria conversar um pouco com os irmãos nesse texto, sobre o tema pescadores de gente, como diz aí no versículo 17, ou pescadores de homens. Esse é o tema que eu quero conversar com os irmãos um pouco nesse texto, para a glória do Senhor Jesus. E a guisa de introdução, eu quero chamar a atenção para três verdades para a minha vida e para a sua vida. A primeira coisa, Jesus chama cooperadores para fazer a sua obra. Jesus chama cooperadores para fazer a sua obra. O reino de Deus está sendo estabelecido e Jesus está buscando trabalhadores. Nós lembramos da oração de Jesus, que ele procura trabalhadores para trabalhar na sua seara. Então ele está buscando esses trabalhadores. Os que são chamados à salvação são também convocados para o treinamento a fim de alcançar outros. Todos nós que estamos aqui. Esse é o foco do Evangelho. Os Evangelhos existem 3 ocasiões em que os discípulos foram chamados. Primeiro, foi chamado para a salvação. Essa chamada aconteceu na Judeia, está registrado em João capítulo 1, do versículo 35 ao 51. Jesus chamou André, Pedro, e esses deixaram as suas fileiras ali e passaram a seguir Jesus. Eles eram discípulos de João Batista, estavam agora seguindo a Jesus. Nessa ocasião, eles também voltaram depois para a Galileia e voltaram a pescar. Segundo, foi o chamado ao discipulado. Primeiro, o chamado à salvação, e segundo, o chamado ao discipulado. Essa ocasião também está descrita em Marcos, que nós acabamos de ler, 16 ao 20. No mar da Galileia, quando Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João para segui-lo. Esse é o chamado ao discipulado. Chamado à salvação, que é quando Deus nos chama, e o chamado ao discipulado, que nós aprendemos aqui já com o pastor Hélio. A gente sabe que o discipulado é para a vida toda, Então eles são chamados ao discipulado, e eles seriam treinados para ser pescadores de homens. Essa é a finalidade de cada um deles. Em Lucas 5, do 1 ao 11, somos informados que eles ainda voltaram à pescaria no mar da Galileia. E foi exatamente nesse momento que Pedro disse assim para o Senhor Jesus: afaste de mim, porque eu sou um pecador.
Quando Jesus chamou ali, Pedro disse: afaste de mim. Por quê? Em outras palavras, ele estava dizendo assim, estava pedindo para Jesus desistir dele. Procura outra pessoa mais adequada, mais preparada. Eu não sou essa pessoa, eu sou pecador. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Jesus não desistiu de Pedro, irmão. E a gente sabe da história de Pedro. Terceiro é o chamado para o apostolado. Primeiro, chamado à salvação, chamado para o discipulado, e terceiro, chamado para o apostolado, que está em Marcos 3, do 14 ao 21, quando Jesus separou dentre os seus discípulos 12 para estarem com ele e para enviar e para expulsar os demônios. Então, desses 12, a gente sabe que Jesus tinha vários discípulos, mais de 500, mas ele separou esses 12, os apóstolos, assim, para que eles fossem ali pregar o evangelho, expulsar os demônios, e assim foram. Então, esse foi o chamado para o apostolado. Em segundo lugar, Jesus chama para os seus serviços pessoas, para o seu trabalho, pessoas ocupadas, irmãos. Fiquei pensando sobre isso. Jesus chama pessoas para o seu serviço, pessoas que estão ocupadas. Por quê? Como Jesus é interessante. Pessoas escolhidas por Deus para uma missão especial, normalmente não são pessoas que estão desocupadas, que estão sem fazer nada. Por que Jesus chama pessoas ocupadas? Pessoas que têm as suas formações, pessoas que têm as suas obrigações, pessoas que estão ocupadas com um monte de coisa. Por quê? Porque para o trabalho do Senhor exige, o trabalho de Deus exige energia e disposição. E tem gente que não gosta nem de trabalhar. Imagine trabalhar na obra do Senhor. Então, as pessoas que Jesus chamou até hoje na Bíblia eram pessoas que estavam ocupadas. Aqui cabe uma aplicação. A gente muitas vezes não pode, eu não vou fazer porque por isso. Mas se Deus estiver te chamando, irmão, você tem que ir. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Essa pessoa que olha para trás não é apta para o reino de Deus. O Senhor, quando chamou Moisés, ele estava fazendo o quê? Ele estava cuidando das ovelhas lá no Monte Sinai. Estava trabalhando. Quando o Senhor chamou Gideão, estava lá no lugar errado, malhando o trigo no lagar, né? No lugar errado, mas estava trabalhando. Quando o Senhor chamou Amós, o boiadeiro, estava ali cuidando do gado. Quando o Senhor chamou Davi, ele estava de trás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai Jessé. Eu poderia citar várias pessoas aqui que Jesus chamou, que estavam ocupados. Aí a gente muitas vezes fica com desculpa. Não, Deus, Ele chama pessoas que estão ocupadas, porque o trabalho exige disposição, o trabalho do Senhor. E pessoas que trabalham sabem o que é isso. Pessoa que acorda cedo, eu tenho que ir acolá e tudo, pegar no pesado, você sabe. Então quando Jesus chama essas pessoas, porque essas pessoas têm disposição. A pessoa ali só dormindo, vai chamar para quê? Se não tem o costume de trabalhar em nada. Que o trabalho do Senhor é um trabalho maravilhoso, amém, meus irmãos? Mas é um trabalho árduo, mas é um trabalho maravilhoso. Para mim, acho que o melhor trabalho é trabalhar para o Senhor, porque Ele nos chamou para isso. Então Jesus chamou esses discípulos quando eles estavam pescando e consertando as redes. Estava ali pescando. Jesus chamou eles. Nesse tempo havia muitos pescadores. E podia-se ver ali no Mar da Galileia cerca de 330 barcos de pescaria. A pescaria era a principal indústria da época. Ali. E dentre esses pescadores, Jesus chamou esses 4 homens. Aqui, nesse texto que nós lemos. Pedro, André, Tiago e João. Ele estava ocupadíssimo. Estava ali cuidando das suas coisas normais, trabalhando para trazer o sustento. E Jesus chamou eles. Nós temos que nos organizarmos e
colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Eu não sei como tem sido o seu começo de ano. Para mim tem sido um momento assim de preparação em algumas coisas, para que eu possa fazer melhor. Então Deus nos chamou para isso. Terceiro lugar, Jesus chama para o seu trabalho pessoas humildes. Olha só, pessoas humildes. Jesus não foi buscar seu discípulo entre os estudantes de teologia das escolas rabínicas ali, não. Dentre a elite sacerdotal, que era muito grande, não. Olha onde Jesus foi. Nem mesmo chamou aqueles que estavam ali nas classes, vamos dizer assim, no meio dos ricos. Não, ele foi buscar pessoas simples. Ele chamou operários, ele chamou pescadores, homens simples, mas homens dispostos. Não estou aqui dizendo que você não tem que se preparar, não, mas o que Jesus chama são pessoas humildes, porque eles herdarão o reino do céu. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Não precisa. O mais importante para Deus é a sua palavra. Hoje vivemos um tempo onde as pessoas levantam tanto um pregador. Não, Deus não precisa de estrela. Precisa de homens preparados, capacitados pelo poder do Espírito Santo. Deus precisa de homens e mulheres assim, jovens, capacitados pelo Espírito Santo. Nós estamos nesse tema, no poder do Espírito. Nós temos o desejo de buscar a Deus assim. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa, né, mas Bel falou assim: Bel, essa semana me deu acordei bem cedo, e aí depois de estudar, de ler algumas coisas, me deu aquela vontade de jejuar. E aí findei que não jejuei. Ela disse: eu também. Essa semana eu digo: Deus está nos convocando para a gente jejuar, minha filha. Nós precisamos buscar do Senhor. Joés, ele disse: dá-me 100 homens que não tema senão a Deus, e com eles eu abalarei o mundo. Deus não precisa de muitas pessoas, não. Você sabe da história lá dos 300. Só resumindo nos 300. Deus precisa de pessoas humildes, é claro, pessoas capacitadas pelo Espírito Santo. John Charles Hill disse que os primeiros seguidores de Cristo não foram os grandes deste mundo. Não foram. Eles não tinham riqueza. Pedro, Tiago, João não tinham poder. Isso prova que o reino de Deus não depende dessas coisas, irmãos. A causa de Cristo avançar não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4:6. Por isso que eu estava preparando essa mensagem e me lembrando também desse tema. Deus, Ele é maravilhoso demais. Pessoas simples, humildes. Os primeiros seguidores de Cristo foram pessoas que não tinham nenhuma, mas eles começaram. Olha onde a gente chegou hoje. Veja o mundo. Esses homens abalaram o mundo. Quem não conhece Pedro, Tiago e João, Mateus, Bartolomeu, Tomé, Dilê? A gente conhece o time dos apóstolos. Esses homens foram chamados pelo Senhor. E você está aqui também nessa manhã. Eu que estou aqui pregando. Nós fomos chamados para a salvação. E agora nós temos também essa missão de sermos pescadores de homens, irmão. Pescadores de homens.
de gente, como diz a tradução NAA, que é mais clara. A igreja, que começou com poucos pescadores, espalhou-se pelo mundo. Só poderia ter sido fundada pelo próprio Deus. O evangelho é pregado em todo o mundo, todas as nações. Começou com esses homens simples, humildes, mas que disseram sim para Jesus. Então, depois dessa introdução aqui, eu quero falar uma lição com os irmãos. A primeira lição que eu quero compartilhar é a natureza do chamado para ser pescadores de homens. A natureza do chamado para ser pescadores de homens. E aqui eu quero destacar alguns pontos para a gente começar. Primeiro, o chamado de Cristo, ele é soberano. Soberano. O chamado de Cristo é vertical, é de cima para baixo. Não é aqui, vem lá do alto. Jesus os viu, aqueles discípulos, com um olhar de qualidade especial, abraçou eles, viu o coração deles e chamou, disse: venha comigo, segue-me. Essa expressão aqui na NA fala venha comigo. É uma expressão onde Jesus exercita ali é a sua soberania sobre Pedro e João. Venha, segue-me. O chamado, ele é soberano. Ele mostra que ele tem poder de chamá-lo para o serviço do seu reino. Jesus pesca homens para serem pescadores de homens. Jesus pescou você para que você possa pescar outras pessoas. Eles foram pescados por Cristo para sair do anonimato ali, para proclamar. Eles foram pescados para serem colunas da igreja, luzeiros do mundo, ganhadores de almas. O chamado de Cristo é direto, ele é imperativo, ele é contínuo, ele é soberano. Jesus não deu explicações para aqueles homens. Venham aqui me seguir que eu vou dar para vocês um salário. Vocês vão deixar de pescar aí, mas eu vou assinar a carteira de vocês. Não. Nem ofereceu nenhuma vantagem para aqueles homens. Simplesmente os chamou soberanamente. Segue-me. Ei, essa palavra continua a mesma. Jesus dizendo assim para mim e para você: segue-me, venha comigo, vamos continuar. Esses apóstolos aqui, Pedro, Tiago e João, já passaram. Agora é Darlon, Luana, Camila, Cristiane, Lívia. Agora é nós. Gonzaga, segue-me. O Senhor está dizendo assim: segue-me. Simplesmente Jesus chamou eles. Simplesmente o Senhor nos chamou. E muitas vezes nós estamos acovardados, irmão. O que o Senhor fez por nós, e muitas vezes nós não abrimos a nossa boca, nós não deparamos tantas situações, as pessoas precisando de nós ali. Então, primeira coisa, o chamado de Deus, ele é soberano. Ele chama do jeito dele, da forma dele, que ele quer. Homem simples, rico, pobre, ele chama. Segundo, o chamado de Cristo é para uma relação pessoal com ele. A expressão venha comigo, ou na tradução mais antiga, segue-me,
é o principal termo para descrever o chamado para o discipulado no evangelismo de Marcos. Marcos 2,14 fala assim: quando Jesus ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, trabalhando ali, disse: segue-me. E foi o que ele fez, irmão? Ele estava lá. Olha como é soberano. Ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Jesus nos chamou para isso, irmão, para a gente seguir a Ele. E tem outros textos aqui que eu vou pular. Jesus não chamou para prioritariamente fazer um trabalho, mas para um relacionamento com Ele. Jesus não me chamou para mim trabalhar para Ele. Primeiro é o relacionamento com Deus. Ir a Cristo, seguir a Cristo, estar com Cristo é mais importante do que fazer a obra de Cristo. O chamado é para um relacionamento com Ele. Como dizem algumas pessoas aí, e até algumas músicas: quando foi que você ficou no secreto com Deus? Você tem assim: não, vou separar aqui umas 2 horas, vou dar o dízimo do dia para o Senhor, 2 horas e 4 minutos. Como é que está o nosso relacionamento com Deus, irmão? Antes da gente se relacionar com as pessoas, com a obra de Deus, com as coisas, nós temos que ter um relacionamento com Deus. Jesus está mais interessado em nós, em você, do que no que você faz para Ele. Eu sei tocar, eu sei pregar, eu sei fazer não sei o que. Não. Como é que está o seu relacionamento com Ele? Como é que está o nosso relacionamento com o Senhor? Relacionamento precede o desempenho. A vida precede o trabalho. A vida com Cristo precede o trabalho para Cristo. Primeiro nós temos que ver uma vida para Cristo. Para Cristo, irmão. Um dia dessa mensagem aqui eu chorei que só. Eu estudando ela, digitando ali e chorando, pedindo perdão a Deus. E Deus vai nos renovando. Santidade pessoal precede ministério cristão. Nós temos que viver uma vida santa. O pastor até falou quarta-feira. Nós temos que nos separar. Primeiro damos ao Senhor o nosso coração. Primeiro damos ao Senhor a nossa vida, depois consagraremos tudo que nós temos ao Senhor. Quanto tempo nós investimos da nossa vida no reino de Deus, nas coisas de Deus? Isso vai ter tempo, que tempo é um negócio que não volta, né, irmão? Dinheiro, esforço. Primeiro damos ao Senhor o nosso coração, depois consagraremos a Ele tudo que nós temos. Inverter essa ordem é o mesmo que trocar a raiz pelo fruto, a causa pelo efeito. Terceiro, o chamado de Cristo exige pronta, imediata disposição. O chamado de Cristo exige para mim disposição imediata. O que esses discípulos responderam em palavras ao chamado de Cristo, nós não sabemos o que eles disseram, mas a ação deles revela algumas coisas. Por exemplo, Mateus disse: deixa
tudo e seguiu. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, falou assim: Zaqueu, vem aí. Entrou na casa de Zaqueu, ele começou a devolver a ação deles. Esses discípulos aqui, eles não excitaram, eles não discutiram. Ele não fala assim: não, eu vou pensar um pouco, Senhor. O Senhor está me chamando, eu estou aqui, mas eu vou pensar. Eles não duvidaram, eles não questionaram, não impuseram condições. Não, só vou se isso, não. Eles simplesmente atenderam ao chamado de Deus. Quando o Senhor um dia falou comigo, dizendo assim, eu orava por um certo campo, e aí eu orava pela cidade, e Deus falou assim: eu te dei o mundo, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Eu te dei essa cidade. Estava orando nessa manhã e nessa madrugada e pensando sobre isso, o Senhor me lembrou de novo. Você tem que pregar. Quantas pessoas estão aí morrendo indo a passos largos, e nós temos a palavra fresquinha, a palavra de Deus. Esses homens, eles não discutiram com Cristo, eles não colocaram imposições, porque a gente quer colocar. Eles simplesmente obedeceram ao chamado de Deus. Se Deus te chamou para fazer algo no reino de Deus, faça. E outra coisa, não tem serviço maior ou grande, não. Na Bíblia diz: se você der um copo de água, não está lá na Bíblia? Vai ter um galardão? E alguém falou que um copo de água não nega ninguém. Você não precisa se preocupar, eu vou fazer isso, aquilo, outro, não. Aquilo que vier à mão, faça. Faça com toda a força do coração. Outra coisa, não faça para se aparecer, não. Faça para Cristo, faça para obedecer a palavra. Então esses homens obedeceram. O chamado de Cristo para o discipulado é radical e urgente. Urgente, irmão. A gente precisa urgente mesmo estar cheio do poder de Deus. A gente precisa, para ontem, arrumar a nossa casa, arrumar a nossa vida, arrumar o nosso altar, o nosso coração. Dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Estava clamando agora há pouco pela Serra do Moraes. Peço que os irmãos orem pela da nossa irmã Mara. Nós estamos organizando para ela batizar. Ela recebeu o diagnóstico que está com diabetes. E a gente pegou os exames. Quando ela foi para o culto, aquela tristeza. Vamos orar. Hoje eu mandei mensagem para ela logo cedo. Estou orando pela sua vida. E são muitas situações que a gente encontra. Jesus faz um milagre aqui. É urgente, irmão. A obra do Senhor é urgente. Uma pessoa deve deixar tudo para trás para seguir a Cristo. O chamado de Cristo exige renúncia do trabalho. Olha só, estou falando do texto, da família e de si mesmo. A decisão dos discípulos não foi apenas pronta, mas foi definitiva, e afinal foi para toda a vida. O chamado de Cristo exige isso de nós. Muitas vezes abrir mão do trabalho. Eu trabalhei 6 anos na Artesa, e por onde eu passei, graças a Deus eu trabalhei,
eu saí porque eu quis sair mesmo. Fosse o patrão, ninguém queria que eu saísse. Por onde eu passei, até na igreja que eu passei, eu saí, ninguém queria que eu saísse. Só que eu saí por quê? Porque eu trabalhava no horário que eu ficava 6 meses sem vir para o culto, ou 3 meses sem vir para o culto direito. Aí eu não dava para mim não. Não dá não. Eu digo, não, aí não dá não. Aí eu saí e fui trabalhar no mercado. E resumindo, Deus, ele tem cuidado. Eu abri mão de algumas coisas. Abrir mão de algumas coisas. Quando fala que abre mão da família, não é que você vai abandonar a família não, viu? Ah, vou deixar meu marido agora. Não, calma. Renunciar a si mesmo é fácil não. Em quarto lugar, o chamado de Cristo é para uma preparação. No versículo 17, Jesus disse: venha comigo e eu farei com que seja pescadores de gente. Numa tradução mais antiga, bota aqui: venha após mim e eu vos farei pescadores de homens. O tempo do verbo aqui fazer está no futuro. Seguir a Cristo ainda não é ser enviado. Isso vem depois. Jesus chama para a obra, mas antes prepara para a obra. Nós estamos sendo preparados. Eu costumo uma vez falar, a gente conversando assim, por exemplo, em relação a cargos, algumas coisas de igreja, você não precisa ficar brigando. Se prepare. A igreja tem um dono. Se você estiver apto para aquilo, Deus ele vai te colocar lá. Se não, fique contente, faça aquilo. Isso, simples assim. Então nós estamos sendo preparados para a obra. É Jesus quem faz pescadores de homens. É Ele quem ensina. É Ele quem equipa. É Ele quem prepara e capacita os seus trabalhadores. É Ele que faz tudo isso. Eles deixaram as redes, encorajados pela promessa do Senhor de treiná-los para uma tarefa muito superior à que eles estavam fazendo. Segue-me. Vocês são pescadores de peixe, mas agora vocês vão ser pescadores de gente. Aqueles discípulos frequentaram a melhor escola do mundo, com o maior mestre do mundo, sobre o mais importante assunto do mundo. O ensino de Jesus não era limitado a uma sala de aula. Não. Ele não apenas transmitia informações, mas ele transformava vidas. Os discípulos contemplaram muitas coisas que o Senhor fez. Você sabe que na Bíblia não cabe os milagres que Jesus fez. Você sabe que depois foi que os apóstolos, as pessoas foram escrevendo a Bíblia. Lucas, por exemplo, foi fazendo uma pesquisa, perguntando aí, algumas pessoas que foram e foi escrevendo. Por quê? Jesus transformou muitas vidas, transforma muitas vidas. Você está aqui porque foi transformado. Esse é um logo da nossa camisinha amarela. Jesus transforma. Nessa preparação, Jesus andou com os discípulos. Olha só. Comeu com eles, socorreu nas horas das aflições, exortou quando foi necessário, encorajou quando ele estava sem força. Eu estava pensando sobre isso nessa manhã. É isso que nós como obreiros devemos fazer: andar com as pessoas, comer com elas, socorrer elas, ajudar, exortar quando for necessário. É assim. Jesus não apenas treinou com palavras, mas sobretudo com exemplo. Isso aqui foi muito forte para mim. O exemplo não é a forma
de ensinar, mas a única forma, a vida, o exemplo, a única forma eficaz de ensinar é o que você é mesmo. Simão, o inconstante, covarde, haveria de tornar-se um grande apóstolo. Você lembra lá de Atos, no primeiro sermão dele, 3.000. Mas ele era inconstante, mas Jesus chamou ele. João, filho do trovão, haveria de ser o discípulo amado. Homens iletrados, pescadores, haveria de revolucionar o mundo. Chegou até mim, chegou até você esse evangelho. O vaso é de barro, mas o que está dentro do vaso é que é importante. Mas o poder de Deus, nós somos frágeis, mas aquilo que está dentro de nós, como Paulo disse, é que é importante. O poder de Deus. Os instrumentos são frágeis, mas a mensagem é poderosa. Por isso, se nós como obreiros, se nós como membros, nós como pessoas que fazem parte dessa igreja, se nós buscarmos do Senhor e levar essa mensagem, ela vai mudar muitas vidas. Os pescadores são limitados, mas a pesca será gloriosa. A pesca será gloriosa. Eu vou ficar por aqui mesmo, eu não vou mais demorar não. Em quinto e último lugar, o chamado de Cristo para pescar homens é um trabalho de consequências eternas. Jesus não chamou os discípulos para passear, não, mas para o serviço, irmão. E é um serviço maravilhoso, apesar de saber que é luta, não é, irmã Lívia? Mas é um serviço maravilhoso. Quando você vê uma alma vindo para Cristo, quando você encontra pessoas que um dia estavam lá no mundo e foi liberto, você diz, valeu a pena. Para o serviço, chamou-os para um trabalho, um glorioso trabalho, serem pescadores de homens, pescadores de jovens, pescadores de mulheres. Você que é mulher, estava ali na rua ali, aí tem umas meninas que andam comigo no aplicativo. Ela falou assim, compra uma rifa. A outra falou assim, não, ele é crente, ele não compra rifa. Ela foi-se embora. Eu fiquei observando quantas pessoas precisam desse evangelho. Aqueles que já haviam sido chamados para salvação lá na Judéia, em João 1:37-40, agora são chamados para serem pescadores de homens. Que é isso? Ganhar almas, vidas para Cristo. É uma vocação maravilhosa, é uma sublime vocação desses primeiros discípulos. Pescar homens não é um hobby, mas nem um passatempo. Não é um esporte, não é algo que fazemos para distrair. É o mais importante, urgente trabalho que podemos fazer nesse mundo. Arrebatar
pessoas das mãos de Satanás, que um dia nós estava lá, mas Jesus nos tirou do império das trevas. Jesus nos tirou do lamaçal do pecado, e agora nós estamos aqui, livre. Se Cristo te libertou, verdadeiramente você serás livre. E nós fomos chamados para levar esse evangelho. Nós que fomos salvos, alcançados, nós temos que levar esse evangelho e pescar outras pessoas, tirá-lo das trevas para a luz, da casa do valente para a liberdade, do reino das trevas para o reino da luz, da potestade de Satanás para Deus. Jesus não chama esses homens, chama esses homens para um trabalho burocrático ou para uma posição de liderança, mas sobretudo para um trabalho de ganhar almas, buscar os perdidos, arrancar pessoas que estão presas na morte ou no pecado, e só o evangelho pode fazer isso, irmãos. Amém? Eu vou ficar por aqui mesmo, eu não vou mais me delongar não. Em outra oportunidade a gente pode até falar mais algumas coisas, mas que Deus e Cristo nos ajude, irmão, a gente ser pescador de homens. Sai daqui com essa palavra, pescador de homens. Pescador de homens. Se você não pegar nada, igual ontem eu fiquei com as crianças lá na serra. Ontem a gente era dia da mulher, não é? Falei, Bel, você vai dirigir o culto, você vai pregar, e eu vou ficar no seu lugar agora, eu vou ser o professor das crianças. E eu fiquei lá. Eu disse, eu vou ficar aqui agora. Foi muito bom. Aquelas crianças, pregando para elas, falando de Jesus para aquelas crianças. E a gente vai se relacionando com elas, conversando com elas. Então que nós possamos ser esses homens, mulheres, que possamos ganhar almas para Cristo. Tem um pescador, ele precisa saber de algumas coisas. Tem peixe que ele tem que saber a hora de lançar a rede, sabia? A hora de... Nem é toda hora que tem peixe não, nem em todo lugar também não. Tem hora que você tem que retroceder, mas Cristo vai nos dando graça, estratégia para a gente proclamar o evangelho. Amém, meus irmãos? Queria orar para os irmãos, para depois passar aqui. Não sei se vai ter vai ter divisão de sala hoje? Vai? Pronto. Oi? Não ouvi não. Sim. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Te agradecer porque estou aqui, porque um dia o Senhor também me chamou. Não foi uma escolha minha, o Senhor me escolheu primeiro, me amou primeiro, me chamou, Pai, para que eu pudesse também ajudar outras pessoas. Eu peço ao Senhor que a cada dia possa me capacitar no poder do Teu Espírito Santo, para que eu possa seguir ao Senhor Jesus como fizeram esses discípulos aqui, Pai. Eles não me citaram, eles não questionaram, apenas obedeceram ao chamado do Senhor. Por isso que nessa manhã eu peço ao Senhor que possa nos despertar, Pai, a cada dia. Cada um de nós que estamos aqui podemos fazer alguma coisa. A Tua palavra, ela é viva e eficaz. Um folheto, um bom dia, um exemplo, algo que a gente pode fazer no dia a dia com alguém. Estarmos atentos e ver alguém talvez triste, que precisa apenas de uma oração, e aquela oração pode mudar a vida daquela pessoa. Nos dá essa sensibilidade, Pai, de irmos até as pessoas que estão perdidas, pregar o Teu Evangelho. Quero aproveitar essa oportunidade e apresentar diante do Senhor os trabalhos que nós temos: Serra do Cavaco, Serra do Moraes, Ipa, Serra de Simões. Que o Senhor continue dando graça a cada um dos obreiros, as pessoas que estão lá, as pessoas que estão ajudando. Quantas pessoas estão ali semeando a Tua palavra, porque o Senhor chamou. E agradecer ao Senhor por essa igreja, pela vida de cada pessoa, o pastor Marcos, Maírto,
tesoureiro que tem estado à disposição, cada pessoa que tem também contribuído, tem investido na tua obra. De alguma forma nós estamos fazendo, Pai, ganhando almas, investindo no reino de Deus, investindo em vidas, Pai. Sabemos que esse é um trabalho maravilhoso, Pai, quando a gente vê uma alma diante do Senhor, Pai. Continua nos cuidando da tua igreja, dos teus filhos. Eu apresento a vida de Mara nas tuas mãos, que o Senhor possa curar ela dessa diabetes. O Senhor tem esse poder, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor possa acalmar o coração dela e que ela venha descansar no Senhor, Pai. Nós colocamos nas tuas mãos. Se há alguém aqui no nosso meio, talvez precisando de uma cura, de uma restauração, de algo da tua parte, que o Senhor possa fazê-lo para a glória do teu nome, Pai. O Senhor é fiel, Pai. Restaura as nossas vidas, nos ajuda a sermos homens e mulheres, possamos ser de fato pescadores de homens, a resgatar vidas para te servir, Pai. Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa também a divisão de sala, os professores, tudo que vai acontecer nessa manhã, a vida do pastor Marcos e o culto à noite. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Estamos divididos, eu acho, né?